A sua mente prefere um inferno familiar a um paraíso desconhecido. Você concorda com isso? Eu sou Dani Toniolo e estou aqui mais uma vez conversando com você sobre meditação e coisas relacionadas à meditação, ao poder da mente, como a gente pensa, como a gente sente e o que isso interfere na nossa vida. E essa foi uma frase que eu ouvi num vídeo que eu estava assistindo no YouTube, muito interessante. A sua mente prefere um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido. Então vem daquela ideia do quanto a gente fica preso no confortável, né? Na nossa zona de conforto, aonde é familiar, aonde a gente conhece. E às vezes, mesmo sendo ruim, a gente prefere ficar ali no que é conhecido do que arriscar algo novo. Provavelmente porque muitas vezes vem na nossa mente que arriscar algo novo é perigoso, que pode ficar ainda pior. Então, que é melhor já ficar nisso aqui que é ruim, mas que pelo menos é conhecido e eu sei lidar com isso. E normalmente, quando a gente tem a coragem de fazer mudanças na vida, normalmente sempre as coisas melhoram. A chance de dar ruim são fantasias da nossa cabeça. A grande maioria das coisas que a gente pensa não acontecem. A gente fantasia muitas coisas. E o que acontece exatamente do jeito que a gente pensou é porque a gente está repetindo alguma coisa. A gente está vivendo algo que já era previsível. Porque de verdade a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Mas se a gente está prevendo tudo que está dentro de uma certa previsão e a gente sabe o que vai acontecer logo na sequência, a gente está repetindo alguma experiência que a gente já realizou e que a gente sabe no que vai dar. Tem coisas na vida que a gente repete igual e a gente vai ter um resultado igual e a gente já sabe disso. Tem coisas na vida que, por algum motivo, a gente acredita que mesmo repetindo a mesma coisa, é possível ter um resultado diferente, o que não é verdade. Mas muitas vezes a gente acredita que a gente consegue fazer mudanças, mas a gente quer continuar ali naquele mesmo padrão. A gente não vai conseguir, a gente vai se frustrar. Porque para ter resultados diferentes, eu preciso ter ações diferentes. Não tem como eu plantar maçã e colher uva. Se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantar uva, eu vou colher uva. E assim é também com a nossa vida. Então, o quanto a gente se permite experimentar coisas novas, ou a gente permanece ali naquilo que nos é confortável. E se a gente não aprende a parar para olhar a mente, a forma como a gente pensa, como a gente age, a gente nem percebe que a gente muitas vezes está repetindo, repetindo e repetindo e repetindo a mesma situação. E ficando confortável nesse familiar. Em alguns momentos até pode ser bom, mas no geral, a vida em algum momento vai cutucar a gente, vai desafiar a gente a seguir adiante, a experimentar uma coisa nova, a fazer diferente, ou por bem
ou de uma maneira mais desafiadora. Então, se a gente escolhe não controlar nada e permitir que a vida nos mostre diferentes oportunidades, a gente pode passar a fazer novas escolhas. Se a gente vive no automático sem prestar atenção no que está acontecendo, provavelmente a gente vai repetir a mesma coisa. E é assim que ficamos presos em programas que são instalados na nossa mente e que rodam independente do nosso consciente, da gente estar consciente de que isso está acontecendo. Muitas coisas fazemos no automático. Algumas delas são boas, por exemplo, dirigir. À medida que você aprendeu a dirigir, hoje você não precisa pensar para fazer. Você simplesmente entra no carro e segue. As ações se tornam automáticas e você não precisa mais prestar atenção naquilo. A não ser em algumas situações de trânsito onde requer a sua atenção para que você tenha o controle da situação e não bata o carro, não deixe que ele morra. Então você presta mais atenção em alguns momentos que são necessários, mas no geral já é automático para você. Você não precisa pensar. E você já deve ter percebido em algum momento, quando você se distrai e você, sem pensar, começa a fazer um caminho conhecido. Às vezes você ia para um lugar e daqui a pouco você fala, para onde eu estou indo? E você está fazendo o caminho do trabalho, por exemplo. Ou você está fazendo o caminho da sua casa. E não era para lá que você ia. Mas um segundo de distração, a sua mente entra no piloto automático, o dirigir já é tão automático, aqueles caminhos são familiares e são automáticos, você ir sempre para aquele mesmo lugar, seja o seu trabalho ou a sua casa, que se você se distrai e não presta atenção no que você está fazendo, você vai parar num lugar que não era aquele que você tinha programado para ir. Já aconteceu isso alguma vez? Às vezes você percebe no meio do caminho. Às vezes, quando você percebe, você já está no local. E você olha, o que eu estou fazendo aqui? Não era aqui que eu vinha. Então isso acontece. Uma distração pode te levar para um outro lugar. Isso, né, num exemplo corriqueiro do dia a dia, num caminho, num trânsito que você pegue, ou em outras situações da vida também. E você estava planejando ir para algum lugar e você se distraiu e quando viu, estava num outro lugar que não necessariamente era onde você queria estar. Por isso que treinamos estar presente, para que mesmo as situações que de alguma forma sejam automáticas, ainda assim existe um mínimo de presença ali, não para controlar a situação, mas para poder fazer boas escolhas, para poder usufruir do livre-arbítrio e poder ir e vir para onde se quer, da maneira que se quer. Então a meditação, novamente, treina você estar no presente, você estar atento ao que está acontecendo agora. A sua mente para de ficar viajando entre passado e futuro e consegue cada vez mais estar presente no presente. E isso faz toda a diferença na sua vida, nas suas escolhas, no seu caminho, no que você quer daqui para diante. Então pense o quanto você está de fato
no paraíso ou no inferno. Porque isso é apenas uma metáfora. O céu e a terra, o paraíso e o inferno. Tudo está dentro de você. Então, se você acha que vive no inferno, é a sua mente. E você pode trazer ela para um estado mais paradisíaco. Um estado de paz, um estado de amor, um estado de alegria. Você é capaz de modular a sua mente para esses estados, para essas emoções e produzir outro tipo de vibração. E se fazer bem a si mesmo, em primeiro lugar. Então perceba, se você julga que vive no inferno, mais ainda te convido a meditar, para que você possa sair desse inferno e encontrar a paz que existe dentro de você. O paraíso também está na sua mente. Eu sei que no momento que você fecha os olhos, no começo, quando você começa a meditar, são muitos pensamentos. Essa sensação da mente muito cheia, essa sensação de ser realmente um inferno, uma loucura. Mas à medida que você vai se propondo, cada vez mais isso vai diminuindo, isso vai se organizando. Você vai criando novos espaços, espaços de silêncio. E você vai encontrando dentro de você mesmo esse céu, esse paraíso, essa calma, essa alegria, esse contentamento. E assim você para de viver no inferno e encontra o céu dentro de você. Experimente. Não vai ser na primeira meditação, nem na segunda. Requer que você insista um pouco. Mas sem dúvida, você chega nesse lugar. Você chega nesse momento. Você encontra essa paz dentro de você. Namastê.